Talvez pela primeira vez em muitos séculos, todos os 5 Goroseis, as 5 estrelas anciãs, deixaram seu posto do castelo de Pangaea, deixaram Marijoa e simplesmente foram a campo lutar contra o Yonkou Luffy e resolver o incidente de Egghead. E quando pensamos em Barba Negra, em Catarina Devon ter obtido a identidade de Garcia Saturno com a sua fruta da Kitsune, nosso querido inscrito Rocitos perguntou: Goroseis fora de Marijoa seria a hora perfeita para os revolucionários atacarem de novo? Monkey D. Dragon. Tô zoando. Olha só, estrategicamente falando, poderia ser interessante, mas a questão de Marijoa não é tanto os Gorosei em si estarem lá, porque, de fato, eles são poderosos, mas eles não vão agir. Quando os revolucionários atacaram, quem teve que defender foram os 2 almirantes, Fujitora e Touro Verde, o que já não deu muito certo. Então, se eles fizessem um repeteco agora, talvez não mudasse tanta coisa. Iam ser os almirantes de novo e não ia mudar tanto o fato de que os Gorosei não estão lá. Inclusive, ia ser até pior, porque o Sabo conseguiu infiltrar e descobrir a verdadeira identidade. Mas sem eles lá, talvez Imusama nem apareça. Aliás, não. Com certeza Imusama não vai aparecer. Então muita gente vem falando, eu também sou dessa equipe, tá na hora dos Dragons, tá na hora dos revolucionários se moverem. Agora, qual vai ser esse movimento? Dragon e Egghead? Dragon lutando contra o Almirante? Dragon lutando contra... Pô, imagina se Dragon chega ao lado do Luffy agora pra lutar contra os Gorosei. Dragon e Luffy versus Gorosei. Ia ser absoluto cinema, ia ser o limite. Mas a gente sabe que Dragon tem gelo no sangue. Ele é um homem racional. Tem um lado muito emotivo, claramente, pela maneira que ele se apaixonou pela causa, pela maneira que ele luta pela vida dos outros. Claro, isso vem não só do racional, mas também do emocional, da parte humana, de empatia. No entanto, ele já sacrificou tanto. Se você pensar na Jeanne, se você pensar no Kuma, se você pensar no próprio filho dele, no que Sabo passou, nos amigos que ele já deve ter perdido, até no próprio Vegapunk, que ligou pra ele pra avisar que ia morrer, eu espero um movimento que seja um tiro de sniper. Preciso, eficiente, meticuloso e que cause um dano absurdo no governo mundial, porque os revolucionários se movem de maneira muito interessante. O que eles conseguiram no Reverie foi absurdo. E foi realmente uma daquelas oportunidades que eles não poderiam deixar passar. Então, o próximo movimento dos revolucionários tem que ser laser, preciso. Eu acho que é justamente isso que o Oda tá preparando pra gente. Ele não quer que a gente tire o Dragon da mente, porque senão não ia botar o pior reactor do mundo. Monkey D. Dragon, com seus reacts horríveis, horríveis, mais icônicos nessa altura, né? Acontece qualquer coisa, é gol na final da Copa... Pelo amor de Deus, Dragon. Aí não dá. Fala, galera. Chapéu Espelho aqui. Eu sou o Derek. Deixa o like, se inscreve. Enche pastilha de palha. Ah, Derek, como é que eu pergunto? Como é que eu broto? Fácil. Chega no link, nosso Instagram. Vai aparecer o story lá. Caixinha de pergunta. Mete brasa. Mete bala. A gente gosta de perguntas mais curtinhas que a gente responde mais. E hoje vai ser um caminhão. Então, é isso. Like, se inscreve, Alanzito. Obrigado pela edição, como sempre. E... chama a vinheta. Nidoile _ perguntou: qual personagem vocês acham mais irritante? Cara, o Orochi era nojento. Eu queria matar o Orochi sempre que ele aparecia em tela. Menos mal, o Apol. O Apol era horrível também, mas o Apol era menos mal um pouco. Vamos pensar demais? Vamos pensar mais? Não deixa o Felipe me ouvir. Mas Fukaboshi, Mamboshi, nossa, aqueles tritões eram chatos demais. Top 1 Orochi. Orochi era intancável. Orochi era cruel e insuportável, e intancável. Tudo de ruim para Orochi. Orochi, que bom que você não existe mais. Ariadne _ XXD. Com o que esperar agora? Como conseguirão tancar 5 Goroseis? Cara, agora é salve-se quem puder. Luffy sozinho não vai tancar, não vai ter como. Senão acaba Power Scale, nível de poder, aí o Gear 50 é o modo simplesmente Deus Ex Machina máximo. Não, vamos devagar. Tem um limite, sim. O Oda fez questão de mostrar isso até na luta contra o Kizaru. Por mais que agora, essa altura, o Luffy tenha deixado bem claro que ele tá no nível superior, pelo menos no contexto atual do Kizaru, que é o Kizaru
Ai, tô mal da cabeça, cadê a terapia? Mas, tem aí os gigantes, Dory e Brog, que tem um nível de poder absurdo. O ataque combinado deles pode ter um nível Yonkou. Um ataque que é equivalente a um ataque combinado de Kaido e Big Mom. Imagina isso. Mesmo os Gorosei vão ter que lidar com o tamanho poder. Temos também a armadura do Reino Antigo, o robô do Reino Antigo, enfim, não tem um cockpit, segundo o Luffy. Então, não é um robô provavelmente pilotável. Independente disso, ele também tá lá. Se juntar esses 4v5, já existe um mundo. Já existe um mundo. Vamos ver, eu acho que vai ser bem complicado. Acho que a gente vai ver o Luffy tomar umas porradas, que nem a gente viu ele tomar do Kaido lá em um ano. Mas os Chapéus de Palha vão conseguir. O grande incidente de Egghead vai acontecer, pô. O narrador já explanou. Agora, o que é ele, como vai acontecer, isso realmente não tem como saber ainda. Murilo _ Teobaldo. Não incomoda vocês o Luffy sempre perder as lutas e precisar de ajuda para depois vencê-las? Não, porque na vida é assim, pô. Mesmo as suas vitórias individuais não são só suas, porque tem um monte de gente te ajudando por trás, e eu acho que a maneira que o Oda representa isso no One Piece é super bacana, super maneiro. Ele quer dizer que o Luffy consegue, mas ele consegue porque ele também confia nos outros, porque ele também é ajudado, porque as coisas acontecem, porque ele dá sorte. A vida é assim. A gente sempre quer esse individualismo absoluto. Eu fiz, eu criei, eu aconteci. Mas como o ser humano é intrinsecamente um ser social, nenhuma conquista é só nossa, realmente. A gente teve que ser criado de pequeno, a gente teve que ser educado, a gente teve que ser preparado para o mundo de uma maneira. Então, a partir daí, mesmo que as pessoas sejam solitárias de um jeito ou de outro, você tem a participação de toda a humanidade como se. Eu acho que o One Piece é uma carta de amor à humanidade, e as coisas que acontecem através do Luffy são representação disso. Viajei muito? É um nível de poder, é um poderzinho, eu quero que meu protagonista ganhe a lutinha sozinho. Gente, mas parece tão superficial às vezes. Vamos mais fundo, vamos querer. A gente ama One Piece por motivos mais complexos do que a gente registra na nossa cabeça às vezes. Ou não, né? O pirata estica e soca e Gomu não. Isso é bacana também. Tamo aí junto. Não tô julgando. Lucas Zanca _. Os capítulos sempre tiveram essas pausas semanais? Sou leitor nos últimos 2 anos somente. Sim e não. Sempre tiveram pausas. Pausas por causa de feriado, pausas por questões pessoais, pausas acontecem. Agora, não lembro exatamente em que ano, mas teve um ano que o Oda teve alguns problemas de saúde. E como ele é uma pessoa hiper importante, desculpa, não só para One Piece, não só para Shueisha, mas acho que para o mundo, começaram a ter um cuidado muito particular com a saúde dele. Então ele passou a ser acompanhado por médicos, a ser obrigado a fazer exercício físico, a ter que cuidar da nutrição e também a fazer uma pausa obrigatória de 3 em 3 semanas. Então é muito normal ter esses breaks, é até bom, a gente quer o Oda num ritmo mais leve, que ele possa ter mais energia criativa, menos energia braçal e mais tempo para desenvolver esse final da história. Agora, claro, né, Bulo disse na ganância de fã, tu quer ter capítulo todo dia, né? Todo dia capítulo novo de One Piece, seria maravilhoso, mas a qualidade ia lá embaixo. Lua.cravo. Mãe do Luffy morreu porque o Dragon preferiu salvar a causa do que ela? Ou ele tentou e ela que foi de Ace? Pô, Lua, você tá ácida, né? Tu tá ácida. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que a gente quer botar nas costas do Dragon que ele não se importa tanto com os amigos, com a família, pela causa. Dá essa vibe. Porque se não fosse verdade, talvez ele estaria criando o Luffy. No entanto, tem aquele contexto. Ele tá sempre olhando para o leste, para o East Blue, imaginando o momento que ele vai ver a embarcação do filho chegando. E ele vai virar e falar, corre! Foge! Que o moleque tá chegando! Não, tô zoando. Brincadeira. Ele se preocupa com o Luffy. Ele se preocupa muito com o Luffy. Deve ter um backstory dramático, mas eu acho que a mãe do Luffy não vai entrar nesse backstory. Acho que o Oda não vai trabalhar a mãe do Luffy. Ou pelo menos ele sempre falou que não tem interesse, que não tem vontade, que mães são chatas, esquece isso. Pode ser um grande bait? Pode ser um grande bait. Eu ia gostar muito que o Oda trabalhasse a mãe do Luffy, porque eu acho que ele tem um olhar muito interessante sobre família, sobre maternidade, sobre sacrifício. A maneira que a Berry Mary existe, por exemplo, é muito especial. Uma coisa lá do início do mangá. Imagina alguém tão especial quanto pro Luffy. Seria maneiro, né? Mas é isso, é uma pessoa que não participou da criação dele, assim como o Dragon. Então, vamos ver como ele vai trabalhar essa justificativa interna. Eulequim, pós-Egghead, acho que teremos mais quantos anos de One Piece? Cara, sem sacanagem, acho que até uns 6, 7, até 2030, por aí. E Eusef Augusto 93, Saturno é bucha? Não é bucha. Veredito? Não é bucha. Por quê? Cara, ele tá lutando contra o Luffy Gear 50, que bateu de igual pra igual, que ganhou do Kaido. É roubado.
É muito OP. E ele tá se segurando e tá contra-atacando e não tá tomando dano. Por mais que ele esteja apanhando, ele não tá tomando dano. O Luffy explicitou isso no último capítulo. Logo, o que eu quero dizer com isso? Forte pra cacete, cara. Roubado. Yuri _ Souza. Tem alguma chance do Barba Negra acabar roubando a fruta do Luffy? Cara, alguém, pelo amor de Deus, imagina um Barba Negra Biruta. Um Barba Negra Nika. Isso seria completamente insano, mas fascinante. Porque até tem uma brecha para isso. Barba Negra tem duas frutas. Uma fruta Paramécia, a Paramécia mais forte, a Gura Gura no Mi, que era do Barba Branca, e outra do tipo Logia, a Yami Yami no Mi, supostamente a Logia mais forte, a fruta da escuridão. A gente sabe que são 3 tipos de Akuma no Mi. O Barba Negra tem 3 caveiras no Jolly Roger, tem o Goroace da recompensa do Sanko Korodo, 3 corações, e são 3 tipos de fruta, Paramécia, Logia e Zoro. A fruta do Luffy é Zoro. Agora, o Luffy é muito criativo, é bobo, é Nika. O Barba Negra ia conseguir ter essa criatividade, ter essa visão, ele ia conseguir rir, ter liberdade, ou será que a distorção dele seria uma distorção sombria? Será que ele seria o deus da lua, talvez? Ou será que ele seria o deus do sol, mas promoveria um eclipse e aí distorceria seus poderes de maneira mais vil, mais cruel, menos divertida, que não tornasse pessoas felizes, rindo, batucando, mas talvez silêncio, dor e escuridão? Não sei, cara, tudo é possível. Um Barba Negra Evil, Dark, com os 3 poderes seria o mais forte da obra. E Luffy, perdendo os poderes, teria que passar por um novo arco de treinamento, Haki do Rei, ia ter que dar algum jeito sem o poder de Nika. Mas a obra ia perder tanto simbolismo, a obra ia perder tanto enredo, tanto folclore, que eu fico achando que essa ideia é muito viajada. Eu acho que é viagem sim. Agora, é uma hipótese a se considerar, dá pra pensar. Pô, Barba Negra Nika, como é que seria isso? Eu ficaria muito curioso. Underline Rocha KKK. Acha que o Scopper Gaban vai ser importante pra quê? Acho que ele vai ser uma espécie de guardião ou de ancião, enfim, alguém em Roadstar, a última ilha antes de Laugh Tale. Acho que ele, que era o navegador, se não me engano, do Roger, vai representar toda aquela herança, toda aquela sabedoria do passado num passo final do Luffy para chegar em Laugh Tale. Scopper Gaban lá. Bruno Pavese. Por que a CP0 trouxe o SBR para Egghead? Para ajudar eles a sair na porrada com o Vegapunk, né? Eles achavam que tinha autoridade, só que burros, com todo respeito. Caio _ Silva.01. Quando o Zoro irá derrotar Lute? Tá demorando demais. Cara, essa questão aí, ela vai ser resolvida. Às vezes a gente tem uma distorção com a questão do tempo. Fazem sim 6 meses desde o início da luta de Rob Lute e Zoro. Na vida real, óbvio. Mas dentro do mangá, a realidade é que se passaram alguns minutos. O Rob Lute é um personagem muito poderoso que estava despertado, lutando de igual para igual, apesar de, claro, bem mais fraco, um nível abaixo, com o Luffy Gear 50. Então ele tem um nível de poder muito relevante. O Zorão tem a capacidade de derrotar ele? Óbvio, ele vai derrotar o Lute. Cara, a não ser que o Oda realmente faça algo inesperado, a minha expectativa é que o Zoro derrote o Rob Lute e não seja algo muito complicado, assim, tipo uma luta de vários capítulos. Eu acredito até que por ter se estendido tanto tempo, ou seja, dentro da história por tantos capítulos, apesar de ter tido flashback ali no meio e tal, você nota que o Oda estava trabalhando outros aspectos do enredo de Egghead e que Zoro e Lute necessariamente não estavam importando tanto para o que estava acontecendo. O centro da ação estava envolvendo Kuma, Luffy Gear 50 despertado, Vegapunk, Sanji e Kizaru. Fora, claro, Bonnie, Atlas e companhia. Frank também. Beleza. O Oda separou esse núcleo. A minha expectativa é que, eventualmente, ele separe umas 3, 4 páginas e pau. Sabe? Zoro vs Lute seja resolvido. E aí possa liberar o Zoro pra essa ameaça muito mais séria que tá chegando, que são os 5 Goroseis juntos e transformados. Isso é o mais importante. E claro, isso abre aí novas possibilidades para matchup, se ele conseguiria segurar um Gorosei, tancar um Gorosei, abrir um espaço, usar algum golpe, porque o Zoro é conhecido justamente por isso. Ele consegue dar golpes que vão além do próprio nível de poder esperado dele no momento, e assim ele vai sempre subindo de nível, e não para. É o Zorão,
até chegar no melhor espadachim do mundo, ele não vai parar de crescer. E mesmo depois, do jeito que ele é viciado em treinar, talvez ele cresça ainda mais. Isaac Vieira 07. Você acha que Zoro já é o melhor espadachim? Cara, essa teoria eu odeio, que é a teoria de que o Zoro derrotou o Mihawk durante o time skip. Essa teoria terrível. Mesmo pessoas que eu respeito, como o Greg, que é um super fã, ele trabalha para Shueisha no Japão, e também o Henry Turlough, que é um animador estrangeiro que também trabalha na Toei, eles comentaram já sobre isso, só que eu acho que eles comentaram de maneira meio solta, e isso acabou pegando um hype, porque é uma teoria antiga até, é uma teoria da época do time skip, falaram logo pós time skip que o Zoro já poderia ter derrotado o Mihawk pelo nível de poder que ele apareceu. Mas acho que não, acho que isso aí esvaziaria muito do crescimento que o Zoro tá fazendo durante os arcos que passaram, porque é um crescimento válido, como por exemplo, durante a luta contra o Kaido, que ele, sem querer, né, conseguiu usar o Haki do Rei, e isso despertou um poder oculto nele, que contra o King se confirmou e fez ele chegar nesse nível ainda superior. Medeiros.gs. Você acham que um ou mais Gorosei vão jogar no Vasco? Cara, assim, sinceramente, eu acho que o Stand Egghead contar com a morte de um Gorosei seria sensacional. E, cara, tudo indica que se algum dos 5 morrer agora, vai ser de fato Jay Garcia Saturno. Não só por ser o antagonista principal do arco de Egghead, acho que ficou bem claro, além, como também por ter participado de maneira tão brutal durante o flashback do Kuma. Ele é o vilão, e ele merece morrer. Ele é quem tá chamando os nossos heróis de insetos, quem trata toda a humanidade como inseto, é demoníaco, fez experimentos terríveis na Jeanne, massacrou a Bonnie, matou o Vegapunk. Cara, o que mais precisa? Se Jay Garcia Saturno morresse, isso ia ser genial. Agora, de todos esses indicativos, pra mim, o mais forte envolve Katarina Devon e a sua fruta da Kitsune. Por quê? Como ela consegue obter a identidade de Garcia Saturno, caso ele morra, seria muito mais fácil o substituir, seja para o público ou até no meio do Gorosei de alguma maneira, ou conversando com algum alto oficial da marinha. Enfim, as possibilidades são infinitas, e justamente por isso, se eu fosse dar uma aposta, apostaria que Jay Garcia Saturno vai de vala. Thiago Caixe 104. Chance da história de capa nova ser sobre a Yamato sair de Wano e ir atrás do Luffy? Cara, não pensei nessa possibilidade, mas realmente não seria impossível. Apesar de que, pelo que a gente passou no capítulo 1053, 1054, com a Yamato falando que queria conhecer o Wano e ter a vida que Oden teve antes de navegar os mares, logo em sequência, tem uma história de capa que muda isso, pra mim não faria sentido no enredo, por isso que eu acho que a chance é muito baixa. Acho que essa história de capa vai focar em Poneglyph, em mistérios de Wano e quem sabe até nos preparar para a abertura das fronteiras que Barba Negra pode fazer forçosamente, já que ele obteve as informações do Caribou sobre a arma ancestral Pluton embaixo de Wano. Nicolas Salar. Binasujuro versus Zoro finalmente vai acontecer? Realmente, o carequinha do Gorosei é um oponente clássico pro Zoro. Por quê? Fora ser um demônio do mal, ele carrega uma espada que, por todas as indicações, é a Shodai Kitetsu, uma das espadas de mais alto grau de toda a obra e que seria a espada superior em relação à espada que o Zoro tanto usa, a Sandai Kitetsu, que ele conseguiu lá em Logtown com a sua aposta contra a maldição da espada, que é uma das cenas mais icônicas de todo o mangá. Então, se acontecer, eu acho que vai ser o máximo e acho que faria muito sentido. E quem sabe o Zoro não clama essa espada, seria uma espécie de um upgrade, uma espada verdadeiramente demoníaca, porque foi literalmente carregada por um demônio. O Zoro, desde o início do mangá, lança o Onigiri, né, que é o corte do demônio, ao mesmo tempo um trocadilho com o tradicional prato japonês. Imagina se ele finalmente pudesse fazer um Onigiri, porque tem a espada do demônio. A Sandai Kitetsu, era amaldiçoado e tal, mas a Shodai Kitetsu, aí, amigo, isso aí é coisa do capeta. Hugo Rei Faria, pelo Akira Toriyama, pra vocês, quais são as melhores lutas de Dragon Ball Z? Cara, primeiramente, descanse em paz, o maior mestre dos mangás modernos, certamente alguém que tornou o mangá uma coisa global. Claro que o pai do mangá é o Tezuka, mas o Akira Toriyama é alguém que certamente exponencializou num nível inacreditável. O Dragon Ball toca tudo, toca todo mundo, e o Goku é um personagem tão icônico quanto o Super-Homem, quanto o Mickey, ou enfim, contra qualquer personagem que você possa falar em todo mundo. O Goku
é lendário. Então, nessa pegada meio triste, mas feliz também, porque a gente sempre vai ter essa memória boa dessa obra incrível e fantástica, que também tanto influenciou One Piece, né? As melhores lutas de Dragon Ball, pra mim, eu amo muito, muito, muito Goku versus Freeza. Pra mim é top 1 com certeza. Apesar que Dragon Ball é tão maneiro, né, que, por exemplo, Jiren contra Goku, Vegeta e 17 no Torneio de Poder é maravilhoso. É maravilhoso. E mesmo tantos anos depois, né, olha a diferença de anos de uma pra outra, Dragon Ball continua sendo sensacional. Eu amei o filme dos deuses, que era Goku contra o Beerus, foi muito maneiro. Goku vs Broly também, que eu vi no cinema, até com o Bruno Bandeira, pô, foi muito maneiro. Mais do clássico, cara, Goku vs Freeza pra mim é top 1. Eu amo também a do classicão, Goku contra... É Tai Pau Pau, não? Pai Tal Tal. Esqueci o nome dele. Tal Pai Pai, não é? O que mata com a língua. Essa é boa, eu lembro bem de criancinha ver. Enfim, Dragon Ball icônico, gente. Descanse em paz, mestre Akira Toriyama. Galera, obrigado por terem visto o vídeo. Teve aí umas partes que infelizmente o áudio distorceu, perdemos. Espero que vocês consigam tolerar. E aí, se puder deixar o like, se inscrever, comentar, tamo junto. É isso, galera, e valeu!